Quantas vezes você já pensou que você não era bom o suficiente para alguma coisa, muito velho, muito novo para isso, nunca vai aprender a fazer isso, não sei dançar, não sei cantar, não sei jogar bola, não sirvo para isso, não sirvo para cozinhar, as pessoas são simplesmente melhores que eu nisso, eu nunca vou ser tão bom quanto tal pessoa naquilo, eu não sei fazer isso. A gente tem pensamentos que colocam a gente para baixo. A gente tem crenças limitantes. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa filha, eu não sou muito boa nisso, eu sou mimada, eu sou egocêntrica. A gente tem crenças que não contribuem de forma alguma para nossa vida. Existem pensamentos que a gente guarda com a gente, que ficam na nossa cabeça a nossa vida inteira, que a gente muitas vezes não para questionar o quão verdadeiros eles são e nem o quanto eles estão impactando a nossa vida. E a grande questão é, será que a sua vida pode mudar? Será que os seus hábitos podem mudar? Será que a sua experiência nesse mundo pode mudar se você revisar as crenças que estão te limitando hoje? Quando a gente fala de crenças limitantes, parece até um termo muito batido, porque muita gente fala sobre isso, todo mundo fala, até no coaching, né? Todo mundo no coaching fala sobre crenças limitantes, mas uma coisa batida, quando ela é importante. Então, sim, vamos falar sobre crenças limitantes, porque é muito importante falar sobre isso. Eu acho que a crença limitante, ele é o tipo de conceito que você pode ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes e ter percepções diferentes sobre isso, e cada vez que você escuta conseguir aprender uma coisa nova. Então, a gente vai entender o que são crenças limitantes, conversar um pouquinho sobre elas, dar exemplos, entender o impacto que elas têm nas nossas vidas e conhecer algumas técnicas, né, um passo a passo, para que você consiga combater essas crenças e encontrar em quais crenças você deveria se apoiar, ao invés dessas crenças que hoje estão te limitando. Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jéssica em Pânico e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Eu mesma já sofri muito com ansiedade, com pânico e com agorafobia, e hoje eu gravo vídeos para ajudar vocês a realmente conseguir espalhar o conhecimento sobre psicoeducação e sobre ansiedade e pânico. Então, se você se interessa por esse conteúdo, é novo por aqui, se inscreve no canal, segue o Instagram, @JessicemPânico, que tem muito conteúdo novo por vir e tem muita coisa para você assistir, que já tem lá totalmente gratuito, realmente para que a gente consiga espalhar esse conhecimento. Mas vamos lá, vamos pro vídeo de hoje, vamos falar sobre crenças limitantes. Como eu disse no início do vídeo, as crenças limitantes, elas impactam completamente a nossa vida e elas realmente têm um poder sobre a nossa vivência, têm um poder sobre as nossas atitudes. Então, o que você pensa influencia diretamente a forma como você age, como você experiencia a vida no mundo. E as crenças, elas também se fortalecem através de outras experiências. Então, se você cria uma crença e você vive uma experiência que fortalece essa crença, então essa crença vai, obviamente, se tornar cada vez mais forte, vai ser mais difícil sair dela, mas nem toda crença é verdadeira. E nem toda crença existe essa lógica de essa crença só pode ser ou verdadeira ou falsa. Toda crença vai ter fundos de verdades e todas as crenças vão ter fundos de mentira. E você tem que escolher aonde você quer se apegar. Talvez não esteja tão claro o que eu tô dizendo agora, e se ainda não tá tão claro, tudo bem, eu tô só introduzindo o tema, mas o ponto é, existem crenças que a gente precisa aprender a trabalhar. Nem sempre essas crenças são verdadeiras, nem sempre vale a pena a gente acreditar em algumas crenças. Então, é melhor que a gente aceite que nossa mente pra gente, que nossa cabeça às vezes vai plantar mentiras dentro dela, porque a gente consegue depois se desvincular dessas mentiras, porque é muito dolorida e sofrida a vida de uma pessoa que acredita em tudo que pensa, porque, gente, olha, eu já pensei tanta besteira que se eu fosse acreditar em tudo que eu penso, nossa, minha vida seria um desastre. Então é isso que eu tô propondo agora pra vocês, entenderem que tem muita coisa que a gente pensa que é besteira, algumas a gente percebe que é besteira, mas talvez tenham outras coisas que você pensa, que você vê como uma verdade enorme, mas que no fundo é uma besteira, ou se não é uma besteira, é um pensamento que não tá te ajudando em nada, pelo contrário, tá te bloqueando. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre as crenças que estão te bloqueando, te impedindo de ser feliz, te impedindo de fazer o que você gostaria de fazer. Essas crenças são horríveis, eu já tive muitas delas, e a gente vai entender como lidar com elas. Mas primeiro, você precisa entender que
trabalhar crenças limitantes não é algo fácil. Quando você vai lidar com crenças limitantes, é algo muito dolorido para você. Porque se essas crenças estão te limitando hoje, se a gente vai fazer um exercício prático, trabalhar crenças que hoje te limitam, é um assunto delicado para você. Vai te lembrar coisas ruins, vai ser difícil, porque você vai ter que lidar com essas crenças que hoje estão te bloqueando. Então não vai ser fácil, e você vencer a crença limitante não vai te dar superpoderes. Você vencer a crença limitante de que você é muito devagar não vai fazer você de cara sair correndo mais rápido. Você vencer a crença de que você não é uma pessoa um profissional ruim, não vai fazer você ser promovido no dia seguinte, né? Então é importante setar expectativas de que quando você vence uma crença limitante, não significa que você já vai ser o resultado da vitória dessa crença, né? Ou vencer a crença limitante de que eu tenho medo de multidões, não significa que eu vou estar querendo amar multidões e aproveitar o carnaval no Rio de Janeiro daqui a uma semana. Então, é um trabalho longo, é um trabalho de longo prazo, e as pessoas se frustram com isso, as pessoas querem soluções rápidas, mas para você conseguir fazer uma transformação verdadeira, não vai ser fácil, vai ser dolorido, você vai precisar de apoio de um psicólogo, de um terapeuta, você precisa realmente trabalhar essas crenças, porque elas têm um efeito muito doloroso na nossa vida. Mas beleza, dá exemplos, Jéssica, dá exemplos práticos. Um exemplo que faz muito sentido pra mim dar é o exemplo, eu já dei até em alguns outros vídeos, é o exemplo de não saber cantar. Essa é uma crença que me impactou muito. Pode parecer fútil para algumas pessoas, que a crença de não saber cantar me impactava muito, mas é verdade, eu não só tinha a crença de que eu não sabia cantar, eu tinha a crença de que eu cantava mal, de que, nossa, era uma vergonha eu cantando em público, nossa, as pessoas iam rir de mim se eu cantasse, eu tinha várias crenças relacionadas a cantar. Qual que é o problema? O problema é que eu gostava de música, eu gosto muito de música, eu gosto muito da ideia de cantar, porque eu acho muito bonito você conseguir fazer com que suas emoções sejam expressas através da música e que você consiga simular uma música através do seu próprio corpo, né? Então, quando eu toco bateria, né? Quando você toca bateria, você tá ali com a ajuda dos tambores. Quando você toca violão, você tem a ajuda das cordas tensionadas. Quando você toca piano, tem toda ali uma engenharia construída que faz com que você consiga tocar aquela música. E o canto, eu acho ele muito bonito porque ele vem de dentro, né? Não é algo que você faz por fora, é algo que você dá de dentro pra fora. Eu acho muito bonito. Não que eu não acho bonito o violão nem os instrumentos, gente. Eu amo música, eu sou apaixonada e tenho muita admiração por todos os instrumentos, mas eu sempre gostava muito da ideia do canto por esse motivo. Porém, foi algo que eu nunca desenvolvi, porque justamente desde pequena eu escutei que eu não sabia cantar. E aí vamos analisar essa situação. Uma criança não sabe cantar. De modo geral, assim, a não ser que você seja uma criança superdotada ali, você nasce sem saber cantar. Você nasce dando uns berrinhos, você nasce dando uns choros, e você vai vivendo experiências de vida que podem te levar ou não a aprender a cantar e te levar ou não a receber elogios. Então, se por acaso, quando eu era pequena, os momentos que eu cantei foi na frente de pessoas que me julgaram e falavam que eu cantava mal, isso não me estimulava a continuar tentando cantar. Então, qual era a chance de eu continuar cantando e me desenvolvendo? Só se eu fosse aquela pessoa que por padrão é super teimosa e quer provar o contrário. E aí quando me falam que eu não sei, é aí que eu aprendo. Mas não é o meu jeito. O meu jeito é o jeito de uma pessoa que precisa ser estimulada. Então, se me falassem, nossa, você melhorou, nossa, olha, você tem um jeitinho pra cantar, poxa, eu ia querer cantar mais, eu ia começar a me esforçar. Mas não, foi o contrário. Eu recebia sempre críticas quando eu cantava. E eu era pequena. E, gente, quando a gente é pequeno, às vezes a gente recebe críticas. Pode ser um amiguinho da sua escola que te critica, pode ser seu pai, sua mãe, um primo, uma prima, faz parte da vida. A gente vai ser criticado. O problema é que se a gente não construiu mecanismos que permitam com que essas críticas não abalem a gente, não afoguem a gente, não coloquem a gente pra baixo, vai se tornar uma crença limitante. E foi o que aconteceu comigo. Porque não saber cantar virou um sofrimento na minha vida. Porque eu gostava disso. Então, se eu tava com os meus amigos numa roda de conversa, começava a tocar uma música que eu amava e meus amigos começavam a cantar, eu queria cantar junto, mas eu não cantava. E era chato, era um sofrimento, era desagradável. Era um momento do meu dia que poderia ter sido maneiro, que eu poderia ter cantado com os meus amigos, me divertido. E o que aquele momento foi um momento de insegurança, de frustração
e chateação por não poder estar aproveitando e cantando junto com os meus amigos. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, às vezes era, tô numa roda com meus amigos, eles estão cantando, às vezes era alguém tá tocando violão e eu quero cantar música, às vezes eu tô num espaço público, tem várias pessoas cantando juntas, eu não tenho vergonha, não quero cantar também, ou meus amigos vão num karaokê, vai ter uma festa num karaokê e aí todo mundo tá cantando, mas eu não vou, eu quero ir, eu quero botar meu nome na lista, mas eu não tenho coragem. Então, tudo isso são coisas que acontecem quando eu tenho a crença limitante de não saber cantar. E foi muito difícil pra mim. Então, esse é um exemplo de como uma crença limitante pode impactar a sua vida e uma crença simples, né, de não saber cantar. E talvez você tenha crenças parecidas com outra coisa. Talvez você super cante, mas você não dance. Pode ser que você cante e dance, mas você acha que você não leva jeito para esportes, ou você acha que você é feia ou feio. Então, você pode ter várias crenças que te limitam. Eu, por exemplo, tive muitas vezes a crença de que eu era feia, assim, a minha infância inteira. Eu tinha essa crença limitante de que eu era feia, e essa crença me impedia de conversar com as pessoas, principalmente com meninos na época, porque, né, tinha aquela época daquele crushzinho que você tinha, e você queria falar com o menino que você gostava, só que você se achava feia, e que ele não ia te dar atenção, e você não falava com ele. Pensa numa crença limitante clássica, que provavelmente todo mundo já teve, a não ser que você era pessoa super popular no colégio, que todo mundo amava e era linda, maravilhosa, mas enfim, não era o meu caso. E essas crenças, elas impactam a gente demais, mas tem formas de combatê-las. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra pensar com vocês em formas de combater essas crenças, beleza? Então, eu dei um exemplo de uma crença limitante mais simples, mas que mesmo assim tem impactos graves na nossa vida, mas tem crenças limitantes maiores ainda. Então, por exemplo, uma crença que eu tinha já na época do meu transtorno de pânico era a seguinte: eu tinha a crença de que eu não era capaz de controlar um ataque de pânico e de que eu precisava de alguém comigo, senão eu ia enlouquecer e perder o controle. O que isso fez? Isso fez com que eu não conseguisse sair de casa por nada, a não ser que eu estivesse acompanhada da minha mãe. Não podia ser meu pai, não podia ser meu namorado, não podia ser minha irmã, tinha que ser minha mãe. Meu pai, em muitos momentos, funcionava, mas na minha cabeça servia minha mãe. Não era porque eu gostava mais da minha mãe do que meu pai, não tem nada a ver, é porque eu cismei com a minha mãe e foi uma cisma e é isso. E essa crença limitante de que eu ia perder o controle fez com que eu deixasse de me sentir à vontade para trabalhar, para fazer coisas bobas que eu gostava, como andar de skate. Eu fiquei com medo de tudo. Então eu deixei de fazer tudo na minha vida porque eu tinha medo de perder o controle, porque eu tinha medo de ter um ataque de pânico. Isso é uma crença limitante. Na verdade, esse medo de ter um ataque de pânico que me impedia de fazer uma série de coisas devia ter ali um emaranhado de crenças limitantes ali dentro que eu precisava combater. Por exemplo, o medo de... A crença poderia ser: eu nunca vou vencer isso, e isso me frustrava pra caramba. A crença poderia ser: eu não sei a diferença entre um AVC e um ataque de pânico. A crença pode ser: e se um dia eu achar que é um ataque de pânico e é um infarto? A crença pode ser: eu não sou capaz de vencer o pânico sozinha. A crença pode ser: eu nunca vou aprender a viver uma vida normal de novo. A crença pode ser: eu estou enlouquecendo. Você pode ter uma série de crenças limitantes que estão fazendo com que você sofra muito, muito mais do que a crença limitante de não saber cantar. Mas que é um exemplo muito válido também e que me gerou sofrimento e que pode ter gerado sofrimento pra você também, uma crença limitante que a princípio é mais simples, é mais fútil, mas que teve um impacto na sua vida muito grande. Mas então vamos falar de quais são os mecanismos que a gente pode construir para aprender a lidar com essas crenças limitantes, tá? Eu vou dividir em 5 passos, tá? O primeiro passo é você reconhecer, tá? Reconhecer a crença limitante. Entender que ela existe lá, reconhecer, conseguir descrever em uma frase essa crença que tá te limitando. O segundo ponto é você reconhecer com o que essa crença tá te limitando. Então, anotou a crença? O que ela te impede de fazer? No que essa crença tá te limitando? E agora, a terceira coisa é refletir sobre o que pode ter feito, quais experiências eu posso ter tido ao longo da minha vida para ter criado essa crença. Então, no caso da Jéssica ali, que achou que nunca ia vencer ataque de pânico, quais foram as experiências que eu vivi que me fizeram pensar isso? Foi ter tido diversos ataques de pânico seguidos, dos quais eu fui parar no hospital.
achar que eu ia morrer para descobrir que, na verdade, tudo que eu estava tendo era uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. Foram crenças que colaboraram, né? Foram experiências, desculpa, que colaboraram para que eu desenvolvesse essa crença de que eu nunca seria capaz de superar o pânico. Então, vamos lá, só deixa eu recapitular, porque são 5, mas vamos recapitular os 3 primeiros. Você reconhecer qual é a crença, entender o que você está fazendo, né? De que forma que essa crença está te limitando, todas as coisas que você está deixando de fazer por causa dessa crença, quais experiências você viveu até hoje que fizeram com que você fortalecesse essa crença. Depois, a gente vai para o 4º passo, que é pensar e reconhecer e olhar para essa crença como ela é. Ou seja, você vai olhar para essa crença e entender que essa crença é o resultado de uma série de vivências que você teve. E reconhecer que se você tivesse tido vivências diferentes ou interpretado essas mesmas vivências de outra forma, você talvez não teria essa crença. O que a gente está fazendo? A gente está relativizando. Então, antes você tinha aquela crença limitante como o centro ali, que estava causando tantos estresses na sua vida. Agora você já sabe que essa crença que você está relativizando, na verdade, foi um pensamento que você construiu justamente porque você foi vivendo experiências que te levaram a construir esse pensamento. E isso já vai diminuir a força dele, você vai ver. Beleza, então, gente, lembrando que você tem que passar por todos os passos, tá? Não adianta pular direto por esse passo de relativizar, tipo, reconhecer, tipo, minha crença é que eu danço muito mal. É só uma crença. Não, você tem que passar por todos os passos, tá? E aí, por último, é pensar quais experiências você poderia ter vivido que não fariam com que você pensasse dessa forma, tá? E eu não tô falando de experiências já de uma pessoa que sabe dançar, se sua crença limitante for que eu não sei dançar. Pode ser só a experiência de não ter sido, sei lá, sacaneado, zoado, porque dançou mal. Você pode simplesmente ter dançado mal e ninguém reparou, ninguém falou nada, ninguém te elogiou porque você não dançava bem, mas também ninguém zoou você porque você dança mal. E isso já é um grande passo ali para que você não tivesse construído isso. Então, a 5ª coisa, né, o 5º passo desse exercício é você pensar como as vivências poderiam ter sido diferentes ou as interpretações podiam ter sido diferentes para que você mudasse esse pensamento. E aí a gente pode entrar finalmente na fase em que você começa a construir novas experiências através da missão de vencer essa crença limitante. Então, se você identificou que a crença limitante era dançar, vamos olhar, eu não sei dançar, vamos olhar para eu não sei dançar nesses 5 passos. Então, primeiro você reconheceu, a crença é eu não sei dançar. O que essa crença te impediu de fazer? Essa crença me impediu de sair com os meus amigos, ir para uma festa, ir pra night. Essa crença me impediu de gravar um vídeo no TikTok. Essa crença me impediu de usar algumas roupas, porque eu pensava que quando eu fosse dançar, eu preferia dançar com outras roupas que chamassem menos atenção, porque eu não quero chamar atenção, porque eu danço mal. Tem uma série de coisas que não saber dançar pode estar limitando na sua vida. Eu posso dar os exemplos que não funcionam pra você, mas, gente, é só um exemplo pra exemplificar esse exercício. Então, reconhecer. Depois que você reconhece, você vai identificar o que ela pode ter causado. Depois de identificar, você vai identificar o que ela pode ter causado, as limitâncias, você vai pensar quais experiências que você viveu na sua vida que podem ter causado isso. Então, quais experiências que você teve na sua vida que te levaram, então, a pensar dessa forma, a criar essa crença e a fortalecer esse pensamento de que você não sabe dançar. Então, pode ter sido um dia que você foi na casa de uma amiga e você estava dançando e ela falou, nossa, você dança muito mal. Ou, tipo, você tá brincando, né? Não é assim que você dança. Tipo, você tá fingindo que dança mal? Qualquer coisa assim que essa sua amiga possa ter falado que fez você sentir que você dançasse mal. Ou você dançou normal algum dia, esperava que todo mundo fosse elogiar, mas ninguém falou nada e você concluiu que dançava mal. Você foi numa festa, ficou com vergonha de dançar e quando você tentou dançar, você sempre ficava atrás das pessoas, né? Então, as pessoas estavam fazendo lá uma Macarena, sei lá, e você estava sempre um passo atrás. Quando elas estavam aqui, você não estava aqui. E aí você via, meu Deus, eu não sei dançar. Quais experiências você viveu que fizeram você tirar as conclusões de que você não sabia dançar? O 4º passo é relativizar. Então,
reconhecer, entender que é só uma crença, olhar e ver, cara, eu criei essa crença porque eu vivi essas experiências, mas eu poderia ter vivido experiências diferentes que me levariam a enxergar diferente isso. E aí o quinto passo, pensar de fato quais seriam as experiências que você poderia ter vivido que fariam com que você não tivesse criado essa crença limitante. Lembrando que não é quais experiências você teria que ter vivido para que você pensasse que você é um dançarino incrível. É só quais experiências você poderia ter vivido que não teriam te levado a pensar que você dança mal. Por quê? Porque eu não tô querendo aqui que você saia daqui sendo o oposto da crença limitante. Ou seja, se a crença limitante é que eu não sei dançar, que você vira um dançarino profissional. Mas sim que você reconheça que você não precisa da crença em eu não sei dançar. Você não precisa ter a crença, eu danço muito bem. Mas você também pode não ter a crença de que você não sabe dançar. Você pode ter uma opinião neutra sobre o tema, do tipo, eu não danço que nem um profissional, mas eu danço que nem uma pessoa que nunca fez aula de dança, e é isso e eu tô bem com isso. Então, dá pra você não ter uma crença limitante sem que você obrigatoriamente seja incrível naquela coisa que é a crença limitante, né, que é o objeto da crença limitante. É essa experiência que eu tô querendo trazer. Então, é isso que você vai explorar nesse quinto passo, quais experiências que você pode ter que vão não te fazer achar que é um dançarino incrível, mas quebrar essa ideia que você dança super mal. O que pode ser? Pode ser assistir uma aula de dança no YouTube e tentar dançar junto. Pode ser botar uma música, fechar o olho e dançar e curtir. Pode ser ir numa festa, dançar e não se preocupar com o que as pessoas estão pensando e não observar muito se as pessoas estão te observando ou não. É simplesmente curtir aquele momento para que você crie uma experiência em que você estava dançando e você não foi julgado. Pode até ser que alguém estava te julgando, mas você não reparou, você não absorveu e isso não virou uma crença limitante na sua vida. E isso pode ter acontecido com você em várias coisas, tá? Pode ser que você sempre foi muito ruim em matemática, mas isso nunca te impactou. Você nunca criou uma crença limitante de ser muito ruim em matemática, mas você criou uma crença limitante de não saber cantar. Foi o meu caso. Na verdade, eu era boa em matemática, mas eu era muito ruim em outras matérias. E eu não criei uma crença limitante porque eu era ruim nessas matérias. Isso não me fez criar um complexo de que eu era burra, de que eu não ia chegar em lugar nenhum. Mas com a parada do canto, teve um impacto enorme na minha vida. Então é isso que eu tô tentando trazer pra vocês. Que as coisas vão impactar as pessoas de formas diferentes e vamos construir crenças de formas diferentes. Pode ser que tenha uma pessoa que cante super mal, tipo, muito, muito, muito pior que eu e não tenha crença limitante de cantar mal. Que bom pra ela, porque quer dizer que ela vai continuar cantando e que talvez um dia ela realmente passe a cantar bem, porque ela nunca teve medo de cantar, nunca teve dificuldade de se expor, porque isso não era uma crença que limitava ela. E a mesma coisa pra mim com o pânico. Eu tive experiências horríveis com o pânico, fui parar no hospital, mas se eu me prender a essas crenças e usar essas crenças como limitantes, eu não ia sair de casa. E, gente, eu tinha todas as evidências de que ficar em casa era a melhor coisa, porque quando eu saía de casa eu tinha um ataque de pânico e eu ia parar no hospital. Mas eu precisei vencer essas crenças limitantes para voltar a viver a minha vida. Isso pode ser o cenário de vocês, pode ser que hoje você não esteja saindo de casa, não pelo Covid, pra quem tá assistindo esse vídeo na época do Covid, porque eu tô gravando ele na época do Covid, mas pode ser que você possa sair de casa e não esteja saindo porque você não se sente confortável, não se sente seguro, porque você acha que todo mundo na rua vai te julgar, vai rir de você, você corre perigo, vai cair um botijão de gás na sua cabeça, você vai ser atacado por um tubarão, aliens vão cair do céu, vai cair um meteoro, pode ser qualquer coisa que você esteja pensando que tá te atordoando. Vamos pensar que experiências que a gente pode viver que vão cada vez mais enfraquecer essas crenças limitantes. Então, se o seu medo é sair de casa, cara, sai de casa por 5 minutos. Sai de casa, olha ali no relógio, vê lá, fica 5 minutos ali fora, constata que não aconteceu nada, volta pra casa, pensa, beleza, eu morro de medo de sair de casa, mas hoje eu acabei de ter uma experiência em que sair de casa não foi algo ruim. Pode ter sido uma experiência ruim porque você estava aflito e nervoso por estar tomando esse passo. Então, obviamente, se eu tenho medo de cantar e eu me expor num karaokê, vai ser uma experiência ruim ali naquele momento. Mas depois, quando eu voltar pra casa, eu vou refletir. Pô, eu saí de casa, eu cantei no karaokê. Não foi uma experiência muito agradável porque eu tava mais preocupada com as pessoas me julgarem do que em curtir. Mas
eu fiz, e eu tô bem, eu tô viva, tá tudo bem. Então é esse tipo de experiência que vocês têm que construir, tá? Então, só recapitulando passo a passo para vocês, para que vocês possam praticar isso em casa. A primeira coisa é você reconhecer qual é a crença limitante. A segunda coisa é você entender como que essa crença está te limitando, pensar em quais aspectos da sua vida ela está te limitando. Depois você vai pensar quais as experiências que você viveu que te fizeram ter essa crença limitante. Depois você vai relativizar e entender que se você tivesse tido outras experiências, você não teria construído essa crença limitante, ou seja, essa crença é só um fruto das experiências que você viveu. E tudo bem, daqui pra frente você não precisa ser definido por essas experiências, você pode construir novas. E o passo 5 é pensar quais são essas novas experiências que você pode construir para que você não tenha mais essa crença limitante. O passo 6, ou seja, a vida agora que você já fez essa análise da crença limitante nesses 5 passos, é começar a pouquinho se expor para viver experiências que vão combater essa sua crença limitante.